Vamos à nossa leitura? Acompanhe comigo o texto de Amós 3, do 9 ao 15. Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós queremos te agradecer por ter nos preservado, por ter nos trazido em paz, por ter nos dado a condição de hoje, mais uma vez, te entregar o nosso louvor e gratidão, com os corações abertos e prontos a te ouvir. Pedimos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração através dessa porção das Escrituras. Oramos no nome de Jesus. Amém. Agora sim você se assenta e vamos à meditação desses 7 versículos. Meus irmãos, nós estamos caminhando nesse texto, finalizando hoje o 3º capítulo, mas é bom fazer uma pequena recapitulação dessa introdução. Afinal de contas, já faz um certo tempo que na terça-feira eu falei da primeira parte. E aqui nós temos o seguinte: no capítulo 1, Amós vai pronunciar juízo contra diversas nações pagãs, em número de 6. No capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele começa a direcionar mais esse pronunciamento de juízo para o seu alvo original, o seu alvo final. E ele fala nos versículos 4 e 5 contra Judá. Depois ele vai falar acerca de Israel nos versículos 6 a 16, dizendo que estes povos eram mais culpados do que os pagãos nas suas transgressões. Por quê? Porque eles receberam de Deus, do seu conhecimento dele, da adoração que ele requeria. Deus expôs os seus pecados e mesmo assim eles não queriam admitir que passariam pelo castigo. Por quê? Porque eles pensavam que eram mais excelentes que os demais, por serem o povo do Senhor, o povo escolhido de Deus, e eles não cometeram os mesmos pecados dos pagãos, o mesmo tipo de pecado dos pagãos. Mais ou menos naquela ideia: eu sou uma pessoa boa, eu não matei, eu não roubei, então Deus vai ter pena de mim. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. E no início do capítulo 3, Amós vai chamar esse povo à realidade, vai colocar os pés deles bem na terra, dizendo que é justamente o oposto. Por serem o povo de Deus, por terem aliança com Deus, Deus iria os punir por suas transgressões da mesma maneira que aos demais que haviam pecado. E aí o texto começa do mesmo jeito que começa sempre o pronunciamento contra as nações pagãs: por 3 ou 4 transgressões eu não suspenderei o castigo. Não é possível que agora, com essa colocação, o povo de Israel não entenda que o que fez tem tanto peso diante de Deus ou mais, e que eles sim serão punidos. Amós coloca para o povo de Israel que tudo que acontece tem uma causa.
E ele mostra, o leão só ruge na floresta quando encontra a presa. E ele faz essas colocações sabendo que as pessoas vão dizer, o leão vai rugir na floresta se não tiver encontrado sua presa? Não. Por quê? Tudo tem um motivo. Se ele rugiu, é porque ele encontrou uma presa. A ave vai cair na armadilha se o laço não estiver armado? Não. Mas se o laço estiver armado, a ave cai? Sim. Por que ele estava ali pregando? Porque Deus enviou. Então ele mostra que tudo tem um porquê. E ele só estava ali pregando porque Deus o enviou a pronunciar o juízo. Isso foi o que a gente viu até o versículo 8 do capítulo 3. Mas hoje a gente vai falar do 9 ao 15. O profeta se utilizando de mais um recurso para trazer a nação de Israel ao arrependimento. A ideia dessa fala dele é simplesmente para que o povo caia em si, para que perceba os erros que havia cometido. E ele convida agora as nações vizinhas para serem testemunhas de acusação de Deus. Veja o que nós temos aqui no versículo 9. Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Se você voltar só um pouquinho, você vai perceber que nesse texto você vai encontrar, dentre aquelas cidades que são citadas, algumas que são filisteias. E Asdod era uma das 5 cidades dos filisteus. Era um povo inimigo de Deus. E aqui está sendo falado o seguinte: proclame nas fortalezas de Asdod, que eles possam ir até os montes de Samaria, para ver como a cidade está, o grande tumulto que existe naquela cidade, a opressão que há naquela cidade. Mas não somente isso, ele vai falar sobre o Egito. O Egito foi a nação onde os israelitas tinham vivido em escravidão durante 430 anos. Então também era um povo inimigo de Deus, igualmente ímpios, igualmente pagãos. Eles são chamados a juntar-se sobre o monte de Samaria, cercado de outros montes. Uma visão privilegiada do espaço da cidade. Para quê? Para serem testemunhas do que Deus haveria de fazer com o seu povo. Em uma linguagem bem simples, eles iriam assistir de camarote o castigo por conta das maldades de Israel. Desse lugar privilegiado, eles poderiam testemunhar as atividades diárias dos cidadãos. Eles não iam fazer nada contra aquele povo. Eles só iriam observar o que aquele povo fazia dia após dia. E nessas atividades diárias, eles iriam descobrir como os moradores dos palácios tratavam a outra metade da sociedade. Eles são instruídos especificamente a observar o grande tumulto e a opressão que dominam a vida na capital. Versículo 10, ele nos diz o seguinte: o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Ele entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Veja só, quando no versículo 10 nós observamos esse segundo ponto, que ele diz explicitamente: o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto. Ele agora deixa bem claro o que esses dois povos que são chamados, Asdod e o povo da terra do Egito, para observar Samaria, o que eles deveriam testemunhar, o que eles veriam no final das contas, o que representava esse grande tumulto, essa opressão. Primeiro, grandes tumultos e opressões que havia naquela cidade, você iria enxergar impostos exorbitantes que eram cobrados aos habitantes daquela cidade, saques aos pobres, e isso gerava enriquecimento dos príncipes à custa deles. Então você tinha pessoas que
viviam muito bem, mas à custa de usurpação de recursos de quem já não tinha muita coisa. Essa perversidade das autoridades saltava aos olhos de quem olhava para Samaria. E não precisava estar dentro da sociedade para perceber isso. Bastava estar nos montes, ao redor. Era olhar para dentro, ver o comportamento das pessoas, ver como se tratava. Segundo, o que eles deveriam testemunhar? Que Israel não sabe fazer o que é reto. Isso quer dizer que pouquíssimas pessoas ali seriam observadas como sendo pessoas que serviam ao Senhor com integridade, com fidelidade. Mas a grande massa fazia com que o Senhor mesmo dissesse isso. O povo de Samaria não sabe fazer o que é reto. Aqui não está sendo falado de pessoas que são integralmente ímpias. Eles sabiam quem era Deus, eles conheciam Deus, eles receberam as instruções para adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, e mesmo assim não sabiam fazer o que é reto. Se a gente, observando o capítulo 2, já ficava bastante entristecido com a forma como o povo desvalorizou os feitos de Deus para com eles, um Deus que tirou aquele povo do cativeiro, que destruiu os seus inimigos, e mesmo assim aquele povo ainda se entregava ao pecado. Como agora observar que o próprio Deus diz: eu fiz tudo aquilo, né? E eles não sabem fazer o bem. Eles não me retribuem nem com obediência, nem em servir como canais de bênção para outros. Eles não sabem fazer o que é bom. E aí vem a terceira questão que eles deveriam testemunhar. Os palácios de Samaria estavam cheios de riqueza obtida de maneira ilícita. Eles entesouravam nos seus palácios a violência e a devastação, porque era dessa maneira que eles usurpavam os recursos daqueles que tinham menos condições de viver, que era a partir dessa forma violenta de tirar, que eles devastavam parte da população e viviam encastelados, vivendo da melhor maneira possível. Isso me chama muita atenção porque ainda hoje nós temos, em vários locais desse mundo, situações bem semelhantes. Nações que têm governos autoritários, totalitários, onde você tem uma riqueza muito grande da alta cúpula, mas um povo extremamente miserável a poucos metros desses palácios. Você às vezes vê em alguns comerciais, em algumas questões de viagens, por exemplo, destinos que são bem badalados e que custam milhares e milhares de dólares. Talvez seja até o sonho de alguém aqui ir, por exemplo, para Dubai. Mas talvez você não tenha assistido alguma coisa a respeito do que é a verdadeira Dubai, ou que são os Emirados Árabes Unidos. Você tem aquele grande hotel 7 estrelas, o Burj Al Arab, encantador, praticamente no meio do nada. Você tem um circuito de Fórmula 1 maravilhoso, no meio do deserto. De um lado, do outro, poeira. Eles são extremamente inventivos, são criativos demais, são ricos demais. Mas do outro lado da cidade, do outro lado do país, nas periferias, você percebe uma grande massa miserável que praticamente não tem o que comer. Então todo aquele luxo que é visto nos pacotes de viagem, nos programas que apresentam os destinos mais badalados para as suas férias, se você tem pelo menos 50 mil reais para gastar nisso,
tudo aquilo é sustentado às custas de um povo que paga muito de imposto, que é extremamente oprimido dentro do seu próprio local de habitação. Era isso que parte do povo de Deus fazia com os seus concidadãos. Era isso que o povo de Samaria fazia. Os grandes viviam em castelos cheios de riqueza, obtido de maneira ilícita. Qualquer um veria. Os de Asdod iam subir o monte, os do Egito iam subir o monte, e iriam ver esse tipo de atitude. As nações testemunham do versículo 11 até o versículo 15 agora o castigo de Deus para com as nações. E a gente vai ponto a ponto observando como ele vai tratar agora com o povo de Samaria. E ele diz: portanto, uma vez que é isso que acontece em Samaria, e agora as nações vizinhas, as nações ímpias são chamadas a testemunhar o que acontece nessa localidade. Portanto, assim diz o Senhor: um inimigo cercará a sua terra. Segundo, destruirá o seu poder. E terceiro, os seus palácios serão saqueados. A gente está falando aqui a respeito da segunda parte, por assim dizer, do castigo contra a maldade de Israel. Mas não seria nenhum problema que o tema dessa pregação fosse: e se Deus for contra nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele volta o seu rosto contra nós, se Ele derrama da sua ira contra o nosso pecado, o que será de nós? Deus anuncia a destruição dos castelos. Os seus palácios vão ser saqueados, vai ser destruído o seu poder, um inimigo vai cercar a sua terra. Você olha tanto para as suas construções fortificadas, você acha que está seguro dentro dos seus muros, tudo isso vai ruir. Você se sente seguro com o seu poderio financeiro, você vai ser saqueado. Assim como os ricos habitantes do castelo oprimiam os outros, eles também seriam oprimidos. Deus faria isso acontecer ao enviar um adversário na forma de um exército inimigo não identificado. Obviamente depois a gente vai observar no texto como um todo que são os assírios, que colocam todo o exército de Israel no bolso. Tudo é destruído. Mas aqui a derrota de Samaria é descrita em 3 estágios no versículo 11. Primeiro, o adversário vai cercar a terra. Quando ele fala cercar, é tomar a terra mesmo. Possuir essa terra. Conquistar essa terra, tirar do poder de Samaria essa terra. E nessa primeira fase vai envolver toda a terra de Israel. Segundo, ele vai destruir os locais fortificados do país, as cidades muradas. Tudo o que for representação de fortaleza, de segurança, vai acabar. E por fim vai saquear os castelos dentro dessas cidades. Os grossos muros, as torres de uma cidade são a força e a segurança dos ricos. Eles dizem: nós nunca seremos saqueados. Por quê? Porque temos muralhas fortificadas. Nós temos torres de vigia. Nós estamos seguros. Dificilmente tropas inimigas vão passar do lado de fora para dentro da nossa nação. Mas uma vez que os muros fossem destruídos, os maravilhosos castelos estariam prontos para ser despedaçados. Não tem mais segurança, não tem mais barreira. Uma vez que abriu-se a porta, a destruição vem. Aqueles que oprimiam e saqueavam, aqueles que deixavam outros em situação de miserabilidade, agora passariam a ser os oprimidos e saqueados. Se isso já faz a gente tremer, o versículo 12 vem dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas,
ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Como eu falei, é uma palavra muito geral, mas não quer dizer que não existia ali gente fiel a Deus. E aqui ele vai citar que alguns serão salvos, mas em que condições? Isso chama muita atenção. Deus proclama no versículo 12 a destruição total. O anúncio de derrota feito por Deus no versículo 11 é confirmado quando ele proclama a destruição total do luxo nos castelos de Samaria. As suas habitações suntuosas serão completamente depenadas. O profeta mostra esse fato ao dar um exemplo tirado da experiência do dia a dia de um pastor que cuida das ovelhas do seu senhor. Todo pastor deveria dar conta das ovelhas que cuidava. E é daí que se tira, por exemplo, a figura do pastor que cuida de 100 ovelhas e deixa 99 para buscar a que se extraviou. Porque uma vida é muito importante para Deus. Tanto quanto aquela ovelha que se desgarra é extremamente importante para o pastor que cuida dela. Essa analogia é tirada desse contexto. Mas também quando uma ovelha era despedaçada, o pastor tinha que recolher os restos mortais dela e levar ao Senhor. Porque se ele não conseguisse provar que de fato ela foi despedaçada, ele deveria pagar por ela. Então ele levava aqueles restos para dizer: ela foi despedaçada por um animal e eu não pude socorrê-la. E ali ele poderia ser perdoado. E ele não precisaria necessariamente pagar por aquela ovelha. E aí ele diz: do jeito que o pastor livra da boca do leão 2 patinhas, 2 pernas, um pedacinho da orelha daquele animal que ele está cuidando, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. O que ele está querendo dizer aqui? Vai restar uma parte muito insignificante da riqueza que vocês têm. Os que sobrarem, os que forem salvos, vão sair numa situação de extrema necessidade, porque tudo aquilo que vocês juntaram, tudo aquilo que vocês fizeram, vai cair por terra. O que é, para quem precisa dormir, o canto da cama? Você que, em nome de Jesus, eu creio que isso é realidade na sua vida. Você que tem uma cama box king size em casa. Ela é 1,98 m por 1,58 m. Você agora tem só o canto da cama. Imagine agora que você não tem mais 1,98 por 1,58, você tem 10 por 10. Dá para reclinar a cabeça? Em 10 centímetros por 10, não dá, não cabe. Você vai descansar? Não, porque você não tem mais cama, você tem um canto da cama, depois que tudo foi destruído. E você tem parte do leito. Você compra a cama box e pensa logo em comprar também junto a cabeceira, com 2 gavetas do lado, 2 gavetas do outro. Você pensa no seu maior conforto. Agora só tem um pedacinho da madeira daquela cabeceira. 10 centímetros de travesseiro, de colchão, um pedacinho de madeira da cabeceira. O que é que você vai dizer depois disso? Meu Deus, como eu vou dormir agora? Meu conforto acabou. A ideia é essa mesma, é que o seu conforto acabe e que você volte a pensar em quem é suficiente para a sua vida. Essas pessoas, para ter esse conforto todo, para viver nesses castelos, nesses palácios, em momento algum pensaram em Deus, e muito menos nos seus semelhantes.
Eles pensaram apenas no luxo, na grandeza, no poder, quando tudo isso era facilmente desfeito, bastava uma palavra de Deus. E ele diz aqui: portanto, assim diz o Senhor, um inimigo vai cercar a sua terra, vai destruir o seu poder. Tudo que representa esse poder que você juntou ao longo dos anos, ele vai destruir. Os seus palácios vão ser saqueados, as riquezas que vocês juntaram ilicitamente vão acabar. Lembra do pastor que vocês tanto veem por aí, carregando os restos de uma ovelha, para provar ao seu Senhor que ela foi despedaçada? Ele só tem aquilo ali. Vai ser com vocês, que vão ser salvos apenas com o canto da cama e parte do leito. A destruição e o saque serão tão completos que só poderá ser recuperado a mínima parte. Eu imagino o desespero de alguém que hoje, por exemplo, tivesse na sua conta num dia 10 bilhões. A bolsa entra em colapso. No outro dia ele acorda com 2 bilhões. Ele ainda é rico, mas ele perdeu 80% da fortuna dele. Isso acontece de vez em quando. Os mais ricos do mundo perdem 10 bilhões num dia, coisa que a gente nunca vai juntar na vida inteira. E eles se desesperam, entram em parafuso. E a gente diz: se eu tiver com o que comer e o que vestir, eu estou feliz, eu estou contente, porque é isso que a palavra me ensina. Minha cabeça nunca vai entrar em parafuso porque eu perdi milhões de dólares, porque eu não os tenho. Mas eu tenho milhões de motivos de agradecer o pão de cada dia que chega na minha mesa. Como é mais tranquila a vida de quem tem a sua satisfação em Deus, e não nas riquezas, e não no poder, ainda mais conquistado ilicitamente. Mas no verso 14, além de remover toda a riqueza ilícita, além de remover todo o poderio que eles tinham das muralhas fortificadas, ainda Deus vai remover a sua segurança religiosa. Depois vocês vão entender porque eu pulei o 13, que a gente vai voltar para ele. Mas o 14 é impressionante, que ele diz: no dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, eu visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Veja só, nessa época aqui, você tinha esses altares construídos em Betel, e você tinha ali a adoração a bezerro de ouro. E eles tinham naquilo ali a representação da sua segurança religiosa. Mas ele diz aqui que o resultado desses pecados, que não vão ser repetidos mais uma vez, porque eles já foram tratados nos versículos 6 a 16 do capítulo 2, e no versículo 9 e 10 do capítulo 3, o resultado desses pecados vai ser o dia da visitação de Deus. Ele diz: no dia em que eu puni Israel por causa das transgressões, eu também visitarei os altares de Betel. E veja que algum dia, no dia do Senhor, o divino juiz irá interromper o curso da história para castigar Israel. As transgressões das nações incluíam crimes de violência, crimes de assassinato, os tipos de crimes que exigiam a pena de morte. E é daí que ele vai tirar uma segunda ideia, quando ele diz que nesse dia em que ele vai punir a Israel, ele vai visitar também esses altares de Betel. E o que ele vai fazer com esses altares? Ele vai cortar as pontas do altar. Aqueles que eles achavam que eram dignos de maior punição, porque eram
violentos, assassinos, e mereciam a pena de morte, agora está diante deles a figura de alguém que foi condenado à pena de morte. Qual era o único jeito dessa pessoa tentar escapar, tentar clamar por misericórdia? Era correr para dentro do templo e se segurar nas pontas do altar. Então, enquanto ele ali estivesse, ele poderia pedir por clemência, pedir por misericórdia, e isso lhe ser concedido. Então, esses costumes são usados por Amós para explicar como Deus vai remover a segurança deles. A segurança que você pode ter depois de condenado, qual é? Segurar na ponta do altar, mas elas serão cortadas. Então, se você acha que para o que você fez ainda tem uma possibilidade de segurança, de você não ser condenado, de você não ser considerado culpado, eu estou lhe dizendo, não vai haver perdão. Não tem. Porque a ponta do altar, que você poderia se segurar nela, não existirá mais. Os altares vão ser destruídos de modo que toda a proteção se vai. Você não achava que o bezerro de ouro vai te proteger? Não vai existir mais. Nem o bezerro, nem a ponta do altar. É removida qualquer esperança de apaziguar a ira de Deus através de sacrifícios. Não adianta. Não adianta você chegar para mim agora e dizer assim, desculpa Deus, eu não tinha a intenção de fazer isso. No versículo 15 ele diz, agora eu vou remover a sua posição social. Ele diz, derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Veja só, ele fala, derrubarei. Quem vai derrubar? O Senhor. Até aquele ponto até o ponto anterior, que falou de destruição dos palácios, do saque, de cercar a terra, ele está falando que o inimigo ia fazer isso. A partir desse momento aqui ele diz, no dia em que eu puni Israel, a punição vai passar pela mão dele, é ele que vai punir. Ele diz, eu visitarei, é sempre usando essa primeira pessoa, eu visitarei também os altares de Betel, e eu derrubarei a casa de inverno e as casas de verão, e as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas. O que ele está dizendo aqui, meu Deus do céu? Qual o grande objetivo da vida de um pobre assalariado do nosso país? A casa própria. Talvez ele nem pense em comprar o carro, ele pode andar de ônibus, mas ele acha que a grande segurança é ter a casa própria, porque de fato o aluguel é incerto, é hoje, pode não ser amanhã. E aí quando você compra a sua casa própria, você fica tão feliz que você chama pessoas para comemorar junto com você, chama a sua família para tomar um café, chama os irmãos da igreja para fazer um culto e ação de graças, faça isso. Mas o coração humano não se satisfaz com apenas a casa que você vai passar todo o momento do ano, trabalhando e voltando para ela todos os dias. Em algum momento você diz, seria tão bom ter um apartamentozinho lá em João Pessoa, para passar o veraneio. E aí você trabalha feito um louco para conseguir comprar esse apartamento ou a casa de verão. Você agora tem a casa de inverno, você agora tem a casa de verão. Aí você acha pouco e começa a dizer, rapaz, essa coisa de comprar casa é um bom investimento. E aí você gasta toda a sua vida trabalhando para juntar dinheiro e comprar casas e mais casas para na sua velhice, aposentado, viver do rendimento. Viver do aluguel que outros vão lhe pagar para morar nas suas casas.
Você é dono de muitas posses, muitas casas, talvez muitas delas, muitos gostariam de ter também. E aí, o que se fala aqui é que Deus derruba a casa de inverno. Deus derruba a casa de verão. As casas de marfim, as mansões, os palácios, aquelas que têm os detalhes mais elaborados, elas se deterioram também. A gente nunca pensa nisso quando compra a primeira casa, mas o salitre dá. As rachaduras vêm, as portas o cupim come, as lâmpadas vão se queimando e a gente tem que substituir. A fiação, à medida que vai entrando a água da chuva, vai sendo infiltrada, a fiação vai sendo corroída. A gente tem problemas hidráulicos, elétricos, de fundação. E muitas vezes aquela casa que a gente sonhou em comprar e que financiou em 35 anos, ela não chega nem ao final do financiamento, se não for dada a manutenção devida. E a gente lutou para isso. É o objetivo de vida de muitas pessoas. Talvez elas passem por cima de outras para conquistar isso. Talvez elas esqueçam de Deus para conquistar isso. Talvez elas desprezem todos os princípios, todos os escrúpulos para alcançar isso. Mas nada disso vai subsistir até o final das nossas vidas. E nada disso vai promover a felicidade que a gente só encontra na vida com Deus. Eu entendo que muita gente às vezes pede a Deus de uma forma até insistente por determinadas coisas, mas Deus sabe a quem dá. Ele conhece o nosso coração. E talvez o que você tenha pedido durante muito tempo não seja a vontade dele para a sua vida. Porque no dia que você aquilo possuir, certamente você se esquecerá dele. E ele é muito mais importante do que uma casa de inverno, do que uma casa de verão, do que uma casa de marfim. Mais importante do que qualquer carro, por melhor que esse carro seja. Ele não pode ser o segundo, o terceiro, o 10º da lista de prioridades da nossa vida. Ele deve ser sempre o primeiro. Se qualquer coisa, seja ela material, seja uma pessoa, qualquer coisa toma o lugar de Deus, isso deve perder esse lugar na nossa vida. E se nós não fazemos isso espontaneamente, Deus remove. Aquela pessoa que você tanto idolatra, que você acha que é a melhor pessoa do mundo, eu queria ser como fulano, tal. Deus pode remover do seu convívio, para que você tire os olhos dela e volte os olhos para Ele. Aquilo que você batalhou tanto, suou tanto, que foi a maior conquista da sua vida, pode ser tirado de você, para que você entenda que a maior conquista da sua vida não é você que conquista, foi Ele que conquistou na cruz. Porque sem Ele, você nem vida teria, muito menos a vida eterna. Quando Amós fala tudo isso para aquele povo, ele está chamando ao arrependimento. Até agora vocês viveram dessa maneira. Deus está fazendo tudo isso para que vocês se voltem para Ele. Esse é o objetivo. Ele não quer a derrota final de vocês. Ele não quer que vocês vivam eternamente na miserabilidade, apesar de vocês terem feito isso com muitos. Mas Ele não é um Deus vingativo, Ele está apenas querendo que vocês o sirvam da maneira que Ele no início estabeleceu. Ou seja, que vocês voltem a ser fiéis, que vocês se arrependam dos caminhos que vocês tomaram até agora. E se para isso é necessário que Ele seja enérgico na sua disciplina, Ele vai ser. A intenção então
desse versículo 15 é persuadir e convencer os ricos e poderosos da ação devastadora de Deus. Talvez você tenha esquecido de quem Deus é, e agora Ele está mostrando justamente quem Ele é, o Deus forte e poderoso, que não aceita que a adoração que é devida a Ele seja distribuída para outras coisas, seja entregue para outros deuses. O julgamento de Deus vai destruir a segurança socioeconômica, bem como a segurança religiosa. E a repetição da ênfase sobre a destruição das casas dos ricos apaga qualquer dúvida sobre as intenções de Deus. A advertência é chocante. Deus está enviando a destruição total. Mas agora a gente vai voltar para o versículo 13. Por que Deus fazia questão que os inimigos acompanhassem o castigo do seu povo? Porque isso deve chamar a sua atenção. Até o ponto de você entender que Deus pune seu povo, tudo bem. Mas por que isso na vista dos seus inimigos? No versículo 13 ele diz: ouçam. Ele está falando com os de Asdod e os do Egito. Ouçam, vejam, deem testemunho contra a casa de Jacó. Você sabe perfeitamente, os da casa de Jacó, Israel. Ouçam o que é dito dentro desses muros. Vejam o que é feito, o tumulto. Vejam a iniquidade desse povo e testemunhem contra ele. Os pagãos haviam sido chamados justamente para serem testemunhas de acusação da parte de Deus contra o seu povo. Outro motivo era para que ele pudesse resguardar a sua honra. Porque não foi Deus que ordenou aquela bagunça toda em Samaria. Deus não se agradava daquilo. O Deus Santo continua sendo santo e mostrando para os ímpios: vejam o que eu faço com aqueles que transgridem a lei. Para mostrar o porquê do castigo. Eles iam ver o castigo, mas por que Deus está castigando o próprio povo dele? Já que Amós falou tanto das outras nações. Então eles veem o porquê. As atitudes daquele povo, a forma como eles viviam. E ele diz que ele mesmo determina que os inimigos atacassem o seu povo como disciplina dele. Ele diz: vocês agora vão cercar essa terra. Vai haver um povo inimigo que vai cercar essa terra. Vocês agora sabem por quê. E sou eu que estou mandando para que esse povo possa se consertar. Mas também para que servisse de exemplo para as nações pagãs. Aquele povo vendo tudo aquilo acontecer, iria pensar o seguinte: se Deus pune dessa maneira o seu povo, que dirá dos pagãos? Se Ele está fazendo isso com um povo que foi escolhido por Ele, e a gente, o que vai receber? Algumas questões para a gente pensar a respeito desse texto. Meus irmãos, infelizmente, alguns locais onde se proclama o nome do Senhor, onde se fala a respeito do Senhor, podem se tornar tão ímpios ou corrompidos quanto o mundo. Nem sempre quando se fala de Deus, ou quando se coloca o rótulo cristão, a gente pode acreditar que realmente vem dos céus. Existem instituições religiosas que são tão corrompidas quanto o mundo. Mas aqui eu faço uma ressalva. Isso não quer dizer que a gente deve desanimar de servir ao Senhor. Se um dia você olhar alguém servindo, entre aspas, a Deus, num local que não prega a palavra, num local que não valoriza as Escrituras, que não segue os preceitos do Senhor, fale para essa pessoa:
a respeito da importância de valorizar a Deus, a sua palavra, os seus princípios, os seus preceitos, e de buscar uma igreja que possa não somente conduzi-lo no caminho certo, mas alimentá-lo dia após dia, para que ele se mantenha nesse caminho certo. Não é porque existem igrejas ou instituições religiosas que são corrompidas mais até do que o mundo, que a gente vai deixar de servir a Deus. A gente não deve servir a Deus na igreja que é mais próxima de casa, mas na que é mais próxima da Bíblia. Segundo, Deus continua a usar o mesmo método para disciplinar o seu povo. Que método é esse? Ele expõe a impiedade no meio dos ímpios. Escândalos, episódios vexatórios se tornam públicos para que eles não continuem a acontecer. Porque tem coisa que só vai assim. Se infelizmente a igreja continuar abafando determinadas questões, uma hora a coisa vai explodir de uma maneira praticamente que irreparável. Por que eu digo praticamente que irreparável? Porque a igreja do Senhor nunca vai ser derrotada finalmente. Mas é muito triste quando acontecem coisas no seio da igreja que fogem do caráter santo da sua palavra e do próprio Deus. Então sim, muitas coisas são manifestas para que se purifique o ambiente da igreja. A própria palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Muitos pecados que têm sido cometidos nas igrejas do Senhor precisam ser confessados e deixados, para que a misericórdia dele seja derramada sobre aquele lugar. E para que as pessoas continuem a ver que o Deus que é amor também é justiça. A gente não pode passar uma imagem equivocada de Deus para os que estão lá fora, simplesmente dizendo: venha para cá, Deus é amor, Deus aceita você do jeito que você é. Deus quer que você venha do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça desse jeito. Venha, tem cadeiras ainda vazias, pode vir quebrado, desvalido, desacreditado, sujo do pecado, mas com o coração aberto para ser limpo, para ser moldado pela palavra do Senhor, para ter o seu caráter substituído pelo caráter cristão, para ter as suas prioridades substituídas por tudo que represente a vontade de Deus expressa na palavra. Pode vir, mas não pode permanecer o mesmo, porque aquele que é exposto a essa palavra, ele não pode permanecer o mesmo. Terceiro, os cristãos são mais responsáveis diante de Deus quando pecam, da maneira como foi exposto aqui. Por quê? Porque eles possuem a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos a palavra, nós somos ensinados na palavra, nós somos educados por essa palavra, repreendidos por essa palavra, e o objetivo dessa palavra ser exposta a nós é para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E a gente continua errando, a gente continua pisando feio na bola. Saiba que eu e você somos mais responsáveis diante de Deus, porque nós conhecemos a verdade. E sinceramente não adianta chegar diante de Deus dizendo: não foi minha intenção. Davi nos Salmos diz: Senhor, me absolve dos pecados que me são ocultos.
É claro que tem coisas que a gente não faz intencionalmente, mas não é porque a gente não fez com intenção que a gente acertou. Então até aquilo que a gente faz sem saber, sem entender que foi errado, sem a intenção, pede perdão a Deus, confessa, diz: Senhor, eu não sabia nem que estava errado, mas a partir de hoje, não permita que eu faça de novo, porque agora eu sei que se eu fizer de novo, eu vou ser um pecador impenitente, eu vou estar fazendo toda hora, e quanto mais eu fizer, menos culpado eu vou me sentir, e quanto menos culpado eu me sentir, mais distante eu vou estar do Senhor. Meus irmãos, por último, Cristo foi exposto à vergonha da cruz porque nos representava. Ele teve que se entregar por um povo que não sabia fazer o que era reto. Ele diz aqui: Samaria não sabe fazer o que é reto. A gente olha para a gente e diz: sabe por que Cristo se entregou na cruz? Porque a gente não sabia fazer o que era reto. Porque a gente não sabe fazer o que é reto. E se Ele não se entregasse no nosso lugar, que tipo de salvação a gente teria? Nenhuma. Não teria ponta de altar para a gente se segurar. Sabe o que iria acontecer? Aqueles que a gente achava que tomavam conta da gente iam pegar os restos e entregar para outros. Mas Ele pegou os restos e fez de novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Os trapos de homens e mulheres que nós éramos foram transformados em filhos e filhas de Deus. E se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Eu espero que a gente não chegue ao ponto de precisar pensar mais a respeito de se Deus for contra nós, mas que a gente, a partir desse texto, coloque o seguinte na mente: meu Senhor, é a partir do teu cuidado que eu me sinto seguro, é a partir das tuas bênçãos, da tua proteção, que vem a minha segurança. Não é a minha casa, não é o que o meu dinheiro pode comprar, não é o que eu conquistei academicamente. Eu só posso ter segurança se for no Senhor. Não permite que meus olhos se desviem para qualquer outra coisa. Não permite que meu coração se desvie para qualquer outra coisa. Mas que a cada dia eu entenda que o Senhor é suficiente. E que se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo na minha vida.